nós. Muito bem, aí estamos. Bom, pessoal, bem-vindos à aula de Ponte de Wheatstone, a segunda parte da aula, já para refinar alguns detalhes, discutir algumas dúvidas mais bem elaboradas, para fechar o relatório para amanhã. Então, vamos lá. Espero que tenham bastante dúvidas. Podem começar. Nenhuma? O pessoal aí que propagou incerteza, o que encontrou na propagação? Professor, eu tenho uma dúvida. Oi, Marcelo, pode falar. Sobre o tópico 5 que o senhor colocou lá nas instruções para o relatório, né? Depois da propagação de incerteza, está lá escrito: compara os valores médios e propagados nos itens 3 e 4, que são referente a essa propagação, né? É para comparar os valores médios das resistências encontradas ou das incertezas? Eu fiquei meio em dúvida nisso aí, eu não estou sabendo como lidar direito com esse item. Acho que entendi o que estão falando de média. Tá. Não, o item 3 calculou toda a propagação por ponte de Wheatstone. Chegou lá num valor R e tal, mais ou menos a incerteza. Para cada condição. Sim. No item 4, a mesma coisa com lei de Ohm. Uhum. Agora, compare esse grupo de ponte de Wheatstone com esse grupo de lei de Ohm. Como você pode comparar? Os valores médios 2 a 2, claro, né? E as incertezas deles. O que não pode fazer, não faz sentido, talvez essa seja a dúvida, é pegar aqueles vários valores, que eu já não sei nem quantos são, sei lá, uns 10, 15? Quantos são? Acho que são 14. Ou seja, 14, e calcular a média dos 14. Então, isso que eu achei estranho mesmo. Porque não faz o menor sentido isso. Sim, sim. Tá? São 14 condições diferentes. Tirar a média... Não dá informação nenhuma, né? É lixo numérico. É o que eu falo aí. É a mesma coisa que você... Desde que você nasce, ou todo aniversário, você anota a tua altura. Nasceu com tantos centímetros. Um ano com tanto. 2 anos e assim vai. E agora você calcula a tua altura média. O que significa isso? Não diz nada, né? Não é o tamanho do teu caixão, não é o tamanho que você tem agora, não é é um número, é uma continha que você fez. Então, realmente. Tá, então não faz sentido essa média. Tá. Não, tudo bem, então. Tá bom? Então, beleza. Então, já deu para entender, já. Obrigada. Particularmente porque essa questão, o gráfico V por I, não dá uma reta. Se desse uma reta, o valor médio do V com o valor dividido pelo valor médio do I daria também o coeficiente angular. Porque era uma reta, que é uma função linear. É uma coincidência geométrica. Mas não tem... Sim. Mas seria só uma coincidência mesmo, né? Por ser pelo tipo de resistor que é, né? Sim, se fosse resistor ômico, sim. Mas esquece. Então tá, é isso mesmo. Não tem sentido fazer a média, não. Tá. Beleza, então. Valeu. Tá? Mas aí, na incerteza, tem uma questão interessante que alguns perguntaram, eu respondi. Vamos lá, o que faz com a incerteza? Primeiro, ela aumenta, diminui, ela é constante? Como é que você compara Ohm com Wheatstone? Isso é uma questão bem interessante. O que acontece com as incertezas da ponte de Wheatstone e de Ohm, por exemplo? Foram calculados. A resistência aumenta, uma diminui. Quando a outra está aumentando, a outra está aumentando também. Acho que é de Wheatstone. Então, as incertezas para a ponte de Wheatstone cresce, não sei se é linearmente não, mas cresce. Eu não vi o gráfico aqui não, tá? Mas alguém falou que é linear. Legal, não tinha... É isso, João Pedro? Cresce linearmente. Tá? Eu não vi o gráfico, só fiz as contas aqui. Enquanto que para a lei de Ohm, decresce.
talvez não linearmente. Legal. E daí? O que mais? Qual o próximo passo? Será que a incerteza da ponte realmente cresce? Ou a de Ohm realmente decresce? Ah, relativa. Então, peraí, tem um conceito a mais. Vocês não devem olhar para o valor nominal da incerteza. Quantos ohms de incerteza? Só. Vocês têm que olhar isso em relação ao valor médio. Como é que você faz essa análise? Pela incerteza relativa. Pode ser percentual ou não. Então, você pega o teu UR e divide por R. Multiplica por 100 para dar em porcentagem, se quiser. Se você fizer isso, o jogo muda. Porque aí você vai observar que a incerteza relativa percentual para a ponte de Wheatstone decresce. E para Ohm também decresce. Tá? Então, uma coisa você tem uma incerteza de 10 em 100. Outra coisa você tem os mesmos 10 em 1000. 10 em 1000 é 10 vezes menor do que 10 em 100. Então, não olhe só para o valor da incerteza, olhe esse valor relativo. Tá? Então, as incertezas relativas decrescem. Mas aí tem um aspecto que eu acho que ninguém percebeu. Vamos ver se alguém percebeu. Estou olhando para um lado, agora olha para o outro. Qual a conclusão? E é uma conclusão bem interessante, eu achei. Vamos lá. Muitos aí perceberam que quem fez essa conta, praticamente a incerteza relativa calculada pelo ponto de Wheatstone varia muito pouco, de 1,7, 1,4, coisa pequenininha, poucos por cento, entre 1 e 2%. A calculada por Ohm varia muito mais. Ela começa aqui nas minhas contas em 8% e vai terminar em 2%. Ela decai muito mais rapidamente. Mas ela decai rápido e tende a meio, ou seja, a de Ohm, porque nós estamos olhando para tensão crescente, para R crescente. Mas e se eu olhar para o R cada vez menor? O que acontece? Vamos olhar para o outro lado. Então, João Pedro fala, a lei de Ohm decresce rápido. Então, ela começa grande e termina pequena. Boa. Então, quando você fala em decresce, você está orientando do R pequeno para o R grande, do V pequeno para o V grande, do I pequeno para o I grande. Boa, boa, tá certo. Agora, olha para o outro lado do eixo. Aumenta? Aumenta? E o que significa isso? Se a incerteza relativa percentual aumenta quando o R diminui, o que isso significa experimentalmente? Que você está medindo algo com muita incerteza, ou seja, você está quase que chutando. Está ficando cada vez mais difícil medir. Quer dizer que a lei de Ohm, para R muito pequeno, ela tem uma incerteza muito grande. Não é adequada. Ou é bem pior do que a ponte de Wheatstone. Tá? Então, esse resultado me sugere que não se deve usar a lei de Ohm para medir resistências muito baixas. Porque a sua incerteza relativa pode ser muito grande. Vai medir assim, 100 mais ou menos 100. Pô, não coisa nenhuma, não sei quanto vale isso que eu estou dizendo. Tá?
Peraí, lei de Ohm não é boa para medir resistências baixas. Volta lá na aula, primeiro texto da aula, lembra dele? O que dizia lá? Deixa eu voltar aqui. Na introdução, eu falava, olha, para medir resistência, a gente pode usar um ohmímetro ou a lei de Ohm. Legal. Mas como é que eu meço uma resistência muito baixa? Por exemplo, 10 a menos 4 ohm. É com amperímetro? Hã? Tá. Tá? Repara, se você quiser usar a lei de Ohm, você vai aplicar um potencial V. Mas como a resistência é muito baixa, a corrente vai ser altíssima. Você está quase que botando em curto se for uma 10 a menos 4 ohm. Ou seja, o teu amperímetro tem que suportar uma corrente muito grande. Ele vai ter uma resolução instrumental também grande. Ou seja, não vai chegar muito bem. Aí você vai dividir o valor pequenininho de voltagem. Se o voltímetro é muito bom, vai ser mal medido. Por um valor mal medido de corrente, vai dar uma porcaria de resultado. Então, para medir valores muito pequenos, você não deve usar a lei de Ohm. Você deve usar a Pond Wheatstone. E esse resultado está nos dados que vocês têm aí. Vocês estão vendo aí no gráfico, na conta de vocês, que a incerteza para a lei de Ohm cresce quando R diminui. Então, para R's pequenos, não dá para medir pela lei de Ohm. Quer dizer, não é trivial. Enquanto que a ponte cresce bem menos, é praticamente constante ali. E para R muito grande? Para R muito grande, você vai ter um outro problema, João. Qual que é? Tá. R muito grande vai passar uma corrente estupidamente pequena. Vai ser muito difícil medir. Tá? Então, também essa relação não vai dar legal. Tá? Nós não chegamos a fazer nada grande aqui, mas também vai ficar difícil. Então, nesses casos extremos, a ponte que você balanceia, você regula aqueles dois resistores fixos, como você quiser ou como você puder, e consegue medir valores muito grandes ou valores muito pequenos. Tá? Então, a ponte tem essa vantagem. A maior parte da vantagem dela é para valores pequenos. Não só valores pequenos, mas pequenas variações. Você pode ter um resistor de 20 ohms que varia um pouquinho, a mais ou menos, e você detecta esse pouquinho. Você consegue fazer com a ponte. Tá? Então, ela acaba sendo muito mais versátil. Ela te revela variações com muito mais sensibilidade do que a lei de Ohm. E esse é o gancho para um monte de aplicações. Quais aplicações? Cadê ele? Ih, subiu gente aqui, não, peraí. Quem está aqui? O Sandro tinha comentado lá passada dos extensômetros, que eu mandei para vocês no grupo. O extensômetro é um tipo de material, tá? Ele tem várias, vamos dizer, várias raias. Conforme você estica, essas raias se afastam, isso muda a resistência. Então, conforme você traciona, muda a resistência, desequilibra a ponte. Então, você consegue medir com uma ponte tração. Tração ou quanto que você move numa fissura, coisas assim. Eu coloquei também lá no grupo o Pirani, que eu falei, que é usado para medir vácuo. Como é que você mede vácuo com resistência? É a mesma ideia, ideia parecida. Vamos lá. Quando você passa uma corrente por um resistor, ele esquenta. Até que temperatura? Até a temperatura de equilíbrio, porque a corrente, vamos dizer assim, produz o efeito Joule, aquela colisão, ele aquece. Mas esse resistor perde calor. Chega uma hora que o calor de entrada e o calor de saída são iguais, ele atinge uma temperatura constante. Tudo bem?
Não consegue esquentar sempre até infinito. Não, ele vai chegar uma hora, ou ele funde, tá? Mas se você conseguir botar uma temperatura constante, entra a corrente, aquece, ele perde calor, o que ele ganhou, perdeu, estabilizou a temperatura constante. Mas qual que é um dos mecanismos de perda de calor, transferência de calor? Tá? É o calor daquelas moléculas de ar que estão em torno do resistor. A molécula colide com o resistor quente e sai correndo. E sai com energia cinética. Pega energia térmica e transforma em cinética. Quanto mais ar em volta, maior a eficiência dessa transmissão de calor por convecção. Tá? Esse fluido em volta, esse ar em volta. E se você faz vácuo agora? Não tem molécula batendo, ou tem poucas moléculas batendo. Portanto, o resistor não vai conseguir esfriar. Portanto, ele vai ficar aquecido, uma temperatura maior do que seria no ar. Portanto, uma resistência maior. Isso desequilibra a ponte. Então, de acordo com o vácuo que você tem um certo desequilíbrio na ponte. Aí está um medidor de vácuo. Tá? Por efeito de troca de calor do resistor com aquele fluido, aquele gás em volta. Tá? Então, podemos já medir podemos fazer uma extensão, podemos fazer um medidor de vácuo. Você tem sistemas que, conforme você joga a luz, a resistência varia. Então, você tem um medidor de intensidade luminosa. E tem alguns que você joga a luz, ele aumenta a resistência. Alguns você joga, eles diminuem a resistência. Você consegue medir essas variações. Tá? Então, qualquer coisa que produza variação de resistência é detetável por uma ponte de Wheatstone. E aí você consegue, calibrando, ter esse medidor, esse termômetro, esse medidor de vácuo, esse medidor de dilatação, do que mais você quiser. Ou seja, a ponte de Wheatstone é uma técnica para você medir muita coisa, desde que essa coisa possa ser revertida em resistência. Então, a térmica é um dos exemplos, a questão da temperatura. Tá joia? Ou seja, é uma coisa muito prática. Muitos sensores são baseados em pontos de Wheatstone. Que aí você vai brincar com aqueles resistores fixos para poder ter mais sensibilidade, menor, valores altos, valores baixos, assim vai. E com um pouco de eletrônica, porque você pode ter o ajuste daquele rheostato automaticamente. Ele vai ajustar até a corrente ser zero. Então, você coloca lá um comparadorzinho, uma eletrônicazinha, vamos dizer assim, para atue aqui nesse resistor variável até a corrente ser zero. Pronto, ele faz automaticamente isso. E te mostra o resultado, seja em corrente, seja em resistência alterada, seja na grandeza que você calibrou o teu sistema. Aí você pode brincar à vontade. Ok? E tem mais um aspecto que eu acho que pouca gente percebeu. Não sei quantos de vocês foram buscar na rede como que é a variação da resistividade com a temperatura. Tiveram essa curiosidade? Seria bom ter. Sim, então. Depende do material, professor? Como? Depende do material que é feito? Depende do material, mas como que a resistividade varia com a temperatura? Se eu faço um gráfico de resistividade por temperatura, o que aparece nesse gráfico? Como é que é essa relação entre resistividade e... como é que chama? Temperatura. Inversamente proporcional? Peraí. Mas diz que a resistividade do material depende da temperatura. Sim, como que é essa relação? Vamos lá ver se consigo escrever aqui, ó. Aumentando quando se aquece o condutor, na maior parte dos casos. Assim como quando a temperatura de um fio condutor aumenta, generalmente sua resistência aumenta
em vista do aumento da resistividade da substância que a constitui. É isso que diz. Certo. Isso é isso aí, Sandro. Deixa eu só me organizar aqui que eu vou falar o que você falou de outra forma. Agora sim, agora estou vendo a compartilhada. Não tem uma tela compartilhada? Agora sim. Então, vamos lá. A resistividade em função da temperatura pode ser escrita com um valor de referência, 1 mais um coeficiente, vezes temperatura menos a temperatura de referência. Vamos dizer assim. Isso parece com dilatação. Só que você não vai dilatar a dimensão, você vai dilatar esse aqui, ó. O que é esse ρ zero? Vai ser a resistividade para essa temperatura de referência. Então, eu posso falar 20 graus Celsius, tá bom. Aqui eu ponho 20 graus Celsius, geralmente a gente coloca em Kelvin, tá? É verdade. Mas tanto faz, mas aqui é a diferença mesmo. 20, e aqui é a resistividade em 20 graus Celsius. Esse cara aqui vai me falar quão sensível vai variar esse valor conforme a temperatura varia. Então, se eu aumento a temperatura, repara que esse cara também aumenta. Então, se eu faço um gráfico de ρ de T por... geralmente a gente coloca a temperatura com T maiúsculo. Só para não ficar aparecendo um tempo. Tá, tanto faz. Tá? Isso aqui vai dar uma reta. Repara, essa equação aqui, ó, ρ de tal é igual a ρ zero mais alfa ρ zero T menos T0. Tá, chama isso aqui de um T'. Chama isso aqui de T duas linhas. Olha só que bonito. Que é uma constante ρ zero, então precisa multiplicar. Y igual a A mais BX. Pronto. Isso aqui é uma equação de reta. Aqui, ó. Tá? Então, a resistividade cresce linearmente. Se eu multiplicar aqui pelo... Imagina agora que eu tenho um bloquinho aí de comprimento L e área A. Se eu multiplicar isso e aqui, ó, o que eu tenho aqui? Deixa eu baixar agora um pouquinho aqui. Eu tenho aqui a resistência varia com a temperatura, como resistência inicial, 1 mais 1 alfa delta T. Qual a diferença das duas equações? A resistividade é a grandeza física mais importante que... Eu estou falando aqui de física. R0 é um caso particular de um material que tem comprimento L e área A. Então, essa aqui é a equação mais geral, mais correta. Isso aqui é um caso muito particular, tá? Isso aqui eu não gosto muito, não. Isso aqui é aula de ensino médio. Isso aqui é aula de faculdade. Grosseiramente falando. Tudo bem? Bom, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Como o Sandro colocou, que a resistividade varia linearmente com a temperatura. Mas vocês devem ter feito um gráfico de resistência por temperatura. Deu reta? Não. Então tem alguma coisa estranha acontecendo. O que significa esse não reta? Significa que essa variação de resistitividade sozinha não explica tudo. Tem algum efeito, vamos chamar assim, não linear acontecendo. Tá? Então, repara que se essa equação fosse a única coisa, se essa relação da relatividade fosse a única coisa que tivesse ligada ao fenômeno, vocês obteriam uma reta. Mas vocês não obtiveram. Então, vocês estão diante de um fenômeno que não pode ser escrito simplesmente ou explicado por uma relação linear. Existe um outro efeito, que eu não sei qual que é, mas um outro efeito não linear, que a gente chama. Tem algo a mais. Tá? Então, repara que os dados já estão te dando mais dica.
Tá? Olha, estude também algo mais aí. Tem alguma coisa que não está explicada. Professor, se tiver uma reta, se for linear, seria um condutor ômnico, não é? Em caso de não sair uma reta, uma curva não linear. Não. Peraí. Estamos falando de duas coisas diferentes. Deixa eu só voltar aqui a minha telinha. É uma pergunta interessante. Vamos lá, tem uma... Sei lá se é pegadinha ou não. Deixa eu só compartilhar aqui, ó. Sobe isso aqui. Estão vendo aí, né? Tá, estão vendo. Então, vamos lá, Sandro. Pergunta tá ótima. Deixa eu só me achar aqui, ó. Se eu tivesse um gráfico tensão por corrente e o resistor fosse ômico, eu iria obter uma reta. Mas se ele não é ômico, isso aqui vai virar uma coisa, uma curva. Mas repara, V por I. O que vocês fizeram no experimento? Vocês devem ter um gráfico aí de resistência, pode ser por ohm, pode ser por Wheatstone, só corrigir, e em função da corrente, que é o que produz um aumento de temperatura. Então, isso aqui, grosseiramente, é resistência por temperatura. Se fosse ômico, o gráfico seria assim, ó. Esse é um ômico. Se for não ômico, isso é não reta. Pode ser quer dizer, não reta horizontal. Porque nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que a resistência é constante. Qualquer V sobre qualquer I vai dar o mesmo R. Mas olha só, se isso aqui é isso aqui eu tenho um R, aqui eu tenho outro R, aqui eu tenho outro R, aqui eu tenho outro R. Então, nesse gráfico R por I, vocês não obtiveram uma reta horizontal. Já indica que é não ômico. Entendeu? Isso aqui é ômico. Isso aqui é não ômico. Agora, se vocês obtiverem uma relação que é curva, já ficou muito feio isso aqui. Nossa, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Fica menos feio assim. Tá? Se você obter uma relação que não é curva, você não pode explicar a relação entre resistência ou resistividade e temperatura ou corrente por aquela expressão que nós tínhamos colocado. Porque isso é uma relação linear. Isso explicaria esse caso aqui, ó. Mas não explica esse aqui. Então, tem alguma coisa a mais acontecendo além disso. Professor, não seria dilatação do material? Porque a gente está falando de esquentar o material, então... O material vai dilatar. Peraí, João, eu estou ouvindo muito baixo. Parece que você me falou que poderia ser a dilatação do material, é isso? Isso. Tá. Vai dilatar muito pouco. A dilatação é uma variação muito pequena de dimensão. Tá? Duvido que explique isso. Não, tá. Concordo que ele vai aumentar o comprimento e aumentar a área. Tá? Vai dar mas é muito pequeno para ter esse efeito. Tá? Não é para desprezar. Considere isso também. Claro, é uma coisa importante para considerar. Tá? Mas não vai ser o fator principal. Tem algo mais acontecendo. Não sei se é troca de calor, não sei se é a perda de material, pode acontecer alguma coisa aí a mais que eu não sei explicar, mas eu vejo nos dados. E se você pegar essa curva R por I, é uma curva, e aplicar, e buscar usar o MMQ para uma reta, vocês vão achar uma reta, porque o MQ sempre acha reta, mas vai ter um R quadrado um pouco mais baixo. Vou chutar um valor, que eu não fiz. 0,8. O que significa esse coeficiente de correlação igual a 0,8? O 1, reta perfeita. 0,8, falta alguma coisa para explicar o fenômeno. Porque
o comportamento linear não explica tudo. Se explicasse, você veria uma reta. Mas tem alguma coisa a mais. Tem aquele termo de correção linear, mas tem um outro termo, pode ser quadrático, cúbico, qualquer coisa que eu não sei o que é. Então, um R2 igual a 0,8 poderia ser interpretado de uma maneira assim muito, acho que simplista até, né? Como o seguinte: 80% do fenômeno pode ser explicado por um fenômeno linear, mas tem 20% que eu não tenho a menor ideia. Vou ter que buscar informação. Então, o próprio R quadrado, se você forçasse um ajuste linear, aquela curva, você já ia, de certa forma, calcular quanto de não linear você tem. É uma análise um pouco, não é bem assim, eu estou abusando um pouquinho dos números, mas já te dá uma noção de falar, opa, tem alguma coisa a mais nesse fenômeno que eu não percebi. Nem tudo pode ser explicado por reta. Tem algo mais acontecendo. E aí vamos buscar. Pode ser dilatação, pode ser algum outro termo que foi desprezado, aquilo pode ser uma simplificação, pode ser que alguns materiais você obtenha um comportamento linear, vamos dizer, linear no sentido, Sandro, a resistência sempre aumenta linearmente, outros materiais ela pode aumentar não linearmente. Então, repara que tudo isso está nos dados. Olhe os dados, pergunte para eles vão te fornecendo um monte de informação. Então, novamente, um outro experimentozinho simples que nós fizemos, lei de Ohm aplicada, só isso, ponto de Wilson é lei de Ohm. Mas olha quanta coisa nós estamos vendo já, só olhando esses dados. Fenômenos, possibilidade de fenômeno não linear, uau, o que é isso? Não dá, é ruim medir resistores muito baixos? Poxa, tá lá. Tá tudo sem os dados. Você tem uma maquininha e você consegue medir coisas muito grandes, muito pequenas em termos de resistência. Ou seja, veja como esses dados aí são poderosos, como tem muita informação disponível naquela tabelinha, naquele experimentozinho simples. Ou seja, ponte de Ohm, nossa, misturei tudo. Ponte de Wheatstone é coisa séria. É coisa para gente grande. É muito Doutor, bonito. você está falando de materiais, dependendo do material, será que quer dizer se ele tem um comportamento linear, pode ser um bom condutor, ou se usar um semicondutor, por assim, ele pode ter um tipo de comportamento totalmente diferente, é isso? Pode, cada material tem um comportamento diferente. Nós estamos falando térmico. Regra geral, um bom condutor térmico é um bom condutor elétrico, porque ele tem elétrons soltos, livres. Tá? Mas cada material tem um comportamento diferente. Pode ser que um determinado material tenha uma relação, uma resistividade linear até, por exemplo, vou chutar, até 100 graus Celsius. Ou até 500 graus Celsius. Depois ele muda. Pega o filamento da lâmpada. Se você viu o filamento acender, e você deve ter visto uma cor vermelha, você está enxergando algo com temperatura de, sei lá, 1.500, 2.000 graus Celsius. Então, talvez o tungstênio, eu não estou chutando agora, estou criando uma hipótese que eu não verifiquei. Pode ser que o tungstênio tenha um comportamento linear entre temperatura ambiente e, vamos dizer assim, 300, 400 graus Celsius. E se você pegar os primeiros pontos daquela curva, R por I, que é quase que R por T, dá uma reta. A partir daí, começa a sair da reta. Então, pode ser que para temperaturas muito altas, o fenômeno perca a linearidade. Como vocês viram isso aí? Mola. Mola, lei de Ohm é F igual a KX, bonitinho, tá bom. Se você fizer pequenas oscilações, se você esticar muito a mola, ela deforma. O K vai mudar. Você pega uma barra metálica, nossa, ela fica inclinando legalzinho, vai e volta. Peraí, se você dobrar muito, ela vai e não volta mais. Você muda o regime, vamos dizer, elástico, o outro regime plástico do material. Então, os materiais têm limitações.
Então, nós podemos levantar uma hipótese, eu não verifiquei, tá? Que a resistividade é linear até uma certa temperatura. Mas esse filamento acendeu, e acender significa 1.000 e poucos, 2.000 graus Celsius, que é o Kelvin outside. Tá? É muito quente aquele filamento. Então, pode ter saído da zona de linearidade. Aí a importância de trabalhar com a ciência dos materiais. Tá? Se você quer trabalhar com material na bancada e mandar ele para o espaço, bom, na reentrada da atmosfera, ele vai acender ao pé da letra, vai emitir luz. Temperaturas altíssimas. Então, aí a ciência dos materiais tem que nos dar um monte de dúvida. Então, Sandro, pode ser que seja um efeito não linear, porque a partir de certa temperatura muda a estrutura do material ou muda algum comportamento. Estamos falando térmico. Primeiro, isso vai implicar também em elétrico. Não só pela resistividade, talvez um efeito maior. Tá, então, ver como a ciência dos materiais pode ser complexa. Tá bom? Sandro, mais alguma coisa que você colocou aí? Obrigado, professor. Só isso. Tá, não. Ou seja, a física é muito bonita. Vai falar que não, né? Uma coisa puxa aqui, vai. A temperatura, a luz que você vê emitida pelo filamento, vocês vão ver daqui a pouco isso como radiação de corpo negro, que está na base, vamos dizer, que está no nascimento da mecânica quântica, que vai explicar por que o Sol tem essa cor, por que as estrelas têm algumas cores. Ou seja, começa, que a gente for devagar aqui, vai embora e não para mais. Eu não vou conseguir dar outra aula ainda. E tem muita coisa. Então, diversão completa para fazer física. Olha só. E nós só estamos em física 2 ainda, experimental 2. Só mexendo com lei de Ohm por enquanto. Mas vê que se você começar a mexer, virar o baú, sai coisa. Então não vamos puxar tanto assim não, vamos trabalhar no nível aqui mais baixo. Mas preparem-se, porque vem muita coisa interessante aí pela frente. Tá bom, pessoal? Bom, mais alguma dúvida do experimento? Repara que hoje conseguimos falar bastante das aplicações, de alguns detalhezinhos, algumas questões experimentais. Fomos muito mais do que o padrão Física Experimental 2. O que é bom. Por que fizemos isso? Porque vocês chegaram aqui já preparados, já estudados. Eu consigo levar o nível da aula, porque vocês acompanham agora. Se fosse uma aula tradicional, eu estaria falando aí de lei de Ohm, V igual a RI, olha só, isso já passou. Ok, pessoal? Algo mais? Podemos encerrar? Então, não havendo mais dúvidas, vamos fechar a live por aqui. Então, deixa eu parar a gravação. Obrigado aí pela participação.